paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe tua vida nesse dia, abençoe tua casa. Deus abençoe tua saída e tua volta para casa de noite, quando você vier do seu trabalho, quando você vier da sua empresa, do seu comércio, quando você vier das suas obrigações que você sair agora de manhã para fazer, que Deus guarda a tua ida e guarda a tua volta para casa, amém? Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aquele que vive e reina no nosso coração, Ele está conosco para nos abençoar e para nos dar essa vitória que a gente tanto precisa, que é o suprimento para nós viver o dia a dia, tá entendendo, irmão? Todos os dias a gente precisa de um suprimento para a gente viver, e coisa que a gente quer resolver, né, irmão? Chega final de mês assim, é tanta coisa para a gente fazer, é conta para pagar, é coisa para resolver. E o pai de família, a pessoa que está na administração ali da sua casa, né, tem que pegar aquele pouco que ganha para ministrar, procurar guardar um pouco, procurar pagar as contas, deixar tudo em dias, e é difícil às vezes para as pessoas, né, a gente fazer essas coisas. Mas Deus dá a direção e dá a sabedoria para a gente vencer mais um mês e assim continuar fazendo as coisas, lutando, porque Deus é fiel para nos abençoar, amém? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 21, Jesus disse assim, ó: mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou, tá entendendo? Tudo isso vos farão por causa do meu nome. Quando você, irmão, é crente, que tem aceitado Jesus, está andando na presença de Deus, nos caminhos de Deus, é normal, é comum que aconteça várias coisas ao teu redor. Porque a palavra de Deus diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Você nunca vai ter comunhão com as trevas, com aquela pessoa que está no mundo, que não quer aceitar Jesus, que não quer se arrepender dos caminhos que ele está andando. Você viveu no mundo, pecou, mas quando chegou o tempo de salvação, de libertação que Deus tocou, você aceitou, você veio, saiu, largou tudo e veio embora aceitar Jesus. Como Jesus falou com aquele discípulo. Jesus passava por ele e dizia: segue-me, João, segue-me, Pedro. E eles largavam a vida deles todinha e seguiam Jesus. Então, ele não tinha mais aquela amizade que ele tinha com aquelas pessoas que ele trabalhava, que ele vivia, porque o tempo dele agora era para servir a Deus, para andar nos caminhos de Deus. E Deus supria a necessidade dele todos os dias, tá entendendo? Deus não deixava ele morrer de fome, Deus não deixava ele passar fome, porque o trabalho que ele tinha para viver, ele sempre trabalhava. A palavra de Deus diz que Paulo vivia de fazer tenda. Paulo fazia tenda para vender, tá entendendo? Para poder ter dinheiro, para comprar as coisas. E os irmãos também ajudavam Paulo. Onde Paulo ia pregar, os irmãos supriam a necessidade de Paulo, abastecia ele para ele viajar para outro país, para outro lugar que ele ia levar o evangelho. Sempre Deus supriu a necessidade do servo dele, porque a palavra de Deus diz que o obreiro, ele é digno do seu salário, tá entendendo? O trabalhador é digno do seu salário. Deus não quer que você trabalhe de graça para ele, que você faça nada de graça para ele. Deus quer te recompensar com boa medida, retocada, sacudida e transbordante. Mas sempre acontece pessoas que estão ao teu redor para querer atrapalhar a tua vida, para querer mentir contra você, querer te atribular, querer te perseguir, tentar te derrubar. Sempre vai acontecer essas coisas. São pessoas, irmão, que estão vivendo no pecado, estão na fraqueza, tá entendendo? Não que ela seja fraca, mas o pecado enfraquece o ser humano. O pecado, ele não deixa o homem ter ousadia para falar de Jesus Cristo, para falar da palavra de Deus, para dizer que Deus cura, para dizer que Deus liberta, porque em si mesmo ele não tem testemunho nenhum para testemunhar. Como é que vai testemunhar uma coisa que ele não tem? Mas você, que já foi liberto, que já foi curado, já foi sarado e anda na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, tem a paz de Deus no seu coração, você tem testemunho para confirmar que Deus é na tua vida, que Jesus é vivo e mora dentro de você, porque você já foi resgatado, já foi liberto. Então essas pessoas, às vezes ela fica atacando você, te caluniando, mentindo, falando mal contra a tua vida, tentando te derrubar, tentando te prejudicar, mas Deus está vendo tudo, irmão. Porque todas essas coisas Jesus passou por mim e por você. Jesus, quando estava aqui na terra, ele sabia que o dia de amanhã para ele, aonde ele ia ser perseguido, ele ia ser afrontado pelos fariseus. Ele sabia de tudo que ia acontecer, tá entendendo? E ele sabe do que o diabo apronta para você no dia de amanhã. E ele já vai quebrando hoje a maldade, a malícia, a inveja, tá entendendo? O olho grande, a ambição contra o que é teu, contra a tua vida. Tem gente que tem inveja até do jeito que você anda, da roupa que tu veste, do jeito que tu te comporta, das tuas atitudes que são tudo certas, que você não vive vacilando, não vive fazendo coisa errada. Então tem pessoas que têm inveja da tua vida. Às vezes tem condições financeiras melhores do que você.
mas tem inveja de você. Porque você tem uma coisa que eles não têm, é Deus dentro do coração. Você tem a paz de Deus dentro do coração. Você tem Jesus na tua vida. E isso aí supre todas essas outras coisas, tá entendendo? Porque a palavra de Deus diz que Deus supre a tua necessidade para que você tenha o suficiente para viver nessa terra aqui, sem estar com ambição, sem estar com ganância, tá entendendo? Porque todos os gananciosos perecem. Todas as pessoas que Deus chamou, que entram no mundo da ambição, da ganância, eles perecem. Eles caem, ficam sozinhos, ficam irreconhecíveis, tá entendendo? As pessoas, porque Deus chamou o homem para fazer a obra dele, para cuidar da igreja dele, cuidar das almas dele aqui nesse mundo. Tá entendendo? Deus não chamou o homem para estar preocupado com coisa desse mundo aí, que nem eles mesmos consertam esse mundo aí. Tá entendendo? Não é você que vai consertar, não. Não é você que vai ajeitar essas coisas, não. Se Deus disse que, tá entendendo? No mundo tereis aflição, tereis perseguição, vai ter, tá entendendo? Sempre vai vir afronta, mas Deus está sempre pronto para te livrar, te guardar e te proteger. E o que é teu, o inimigo não toca, não, porque Deus tem a mão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você pode ser um empresário, pode ser um comerciante, que tem que ter as pessoas que têm a liderança das coisas para poder ajudar outras pessoas a trabalhar, ter emprego, tá entendendo? Deus sempre deu isso para o homem. Sempre Deus deu uma porção a mais para um, para que aquela porção ele venha dar comer a outras famílias que vai trabalhar com ele, vai trabalhar na empresa, no comércio dele, tá entendendo? O homem tem que ser um empresário, mas tem que ser um empresário temente a Deus. Tem que ser uma pessoa que teme a Deus e respeite as coisas de Deus. Quando a pessoa entra no caminho do desrespeito, da ambição, da ganância desse mundo, irmão, ela perde o respeito e perde a comunhão com Deus também. Perde a presença de Deus na vida dela. Aí fica somente o casco, tá entendendo? Agindo como se fosse uma pessoa de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com aquilo ali. Pode ficar em paz, que Deus não tem nada a ver com aquilo ali. Tá entendendo? Então, tudo isso farão. Vão te perseguir, vão te humilhar, vão te caluniar, mas Deus é contigo para te dar vitória. No verso 22 diz assim, ó: se eu não viesse, nem lhe houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Está entendendo? Veja bem. Jesus está dizendo, se eu não viesse, irmão, e não tivesse falado, está entendendo? Você não tinha sabido o que era certo e o que era errado. Mas agora vocês sabem o que é certo e o que é errado. Porque eu falei para vocês que vocês não podem fazer isso, não devem fazer aquilo. Vocês têm que andar na minha palavra, têm que andar, está entendendo, nos meus caminhos. Então vocês agora não estão mais inocentes de pecado. Se vocês fizerem as coisas erradas, vocês estão sabendo que está errado. Que eu não vou aprovar aquilo. Aí as pessoas te aborrecem porque você é de Deus, porque você não faz aquilo que elas querem, então você faz o que Deus quer. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui também que se aqueles que me aborrecem, aborrecem a mim e a meu Pai também. Aqueles que aborrecem o que é meu, me aborrecem e aborrecem a meu Pai também. Então quando a pessoa está te aborrecendo, está irado, com ira de você, ele está aborrecendo a Deus, está entendendo? Ele está aborrecendo a você. Pode ficar em paz que Deus vai entrar com providência na vida dela e ela vai sair do teu caminho. Porque Deus não vai deixar ela aborrecendo, atrapalhando a tua vida todo o tempo não. Porque Deus tire. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. Os aborrecedores de Deus são exterminados da terra, tirados da terra, tá entendendo? Deus não deixa ficar perturbando a tua vida para sempre não. Aí diz assim, ó, se eu entre eles não fizera tais obras quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram e me aborrece, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa, tá entendendo? Estou te aborrecendo sem causa. Sem motivo nenhum para te aborrecer, para te ficar irado contra você, estão fazendo coisas, tá entendendo, aleatoriamente, porque você não fez nada para estar aborrecendo você. Mas é o inimigo que usa a vida das pessoas, entra na cabeça das pessoas, para ela fazer as coisas erradas e querer convencer ela que ela está certa. Ela não tem a visão de ver que o que ela está fazendo não está agradando a Deus. Então fica mentindo, fica enganando, fica trapaceando, fica fazendo tudo errado, tá entendendo? Para prejudicar o seu próximo, prejudicar seu vizinho, prejudicar sua vizinha, prejudicar aquelas pessoas que estão ao redor dela, tá entendendo? E Deus não tem se agradado dessas coisas. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria, irmão, para não... que Deus tire essas coisas do caminho da gente, sabe? Para a gente não ficar embaraçado com isso, porque fofoca, mentira, calúnia, inveja,
falsidade, tudo isso é arma do diabo, é arma da morte. É o espírito da morte que está rondando essas pessoas, doida para arrastar ela para o inferno, tá entendendo? Está querendo arrastar você que já está de pé, que está na presença de Deus, que está lutando, que está buscando, quer derrubar você também para você ficar igual a eles. Então, o propósito do inimigo é esse, é levar o ser humano a ser igual a ele, tá entendendo? Mas só que Deus te resgatou com mão forte, poderosa, te revestiu, te ungiu com o Espírito Santo dele e disse: prega a minha palavra, meu filho, prega a minha palavra, minha filha. Anda na minha presença, tá entendendo? Jesus sempre falou para a gente andar na presença dele, comunhão com ele. Davi disse para Salomão: seja homem na presença de Deus, tá entendendo? Tema a Deus, respeite a palavra de Deus. Porque quem respeita a palavra de Deus, irmão, é o verdadeiro homem, é o valente de Deus. Aquele que teme a Deus e respeita a palavra de Deus e anda na presença de Deus, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, Pai, desse homem que está sendo oprimida, está sendo atacada, caluniada, meu Deus, blasfemada ali naquele lugar, na empresa dela, no comércio, estão perseguindo, estão humilhando, Pai. Estão dizendo que vai fazer, que vai acontecer, mas que o Senhor, meu Deus, envie o teu anjo, envia o teu anjo, Pai, o anjo de guerra, o Miguel, meu Deus, para quebrar todas as astúcias do inimigo ali contra a vida dessa pessoa, Pai. Na empresa dela, no comércio, derruba tudo por terra, Pai. Quebra todas as portas fechadas, todos os ferrolhos de ferro e dá a vitória dele e a vitória dela nessa manhã. É o que eu te peço, meu Deus, o livramento para todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?